E eu quero te perguntar, como você, indivíduo, como nós reagimos diante de uma oposição? Como você reage diante de um não? Quando você se sente traído? Quando você se sente injustiçado? Quando você se sente esquecido? Normalmente as pessoas que não estão com as suas raízes na casa de Deus, em Deus, elas desistem nessa hora. Elas desistem, elas vão embora, ou elas mudam de igreja, ou elas voltam para o mundo. E eu sei que é tentador, gente, você entrar em pânico em momentos como esse. A pessoa descobre que o cônjuge está sendo infiel. Isso é um caos. Eu estou falando desse tipo de caos. Isso é um caos. A pessoa perde o chão, a pessoa perde tudo, a pessoa perde até a saúde, não é? É uma das experiências mais difíceis. De repente você perde um familiar que você ama, que nem estava tão doente assim, e vai embora. Se nós não estivermos plantados na casa de Deus, você surta. Você perde o rumo. Você desiste de tudo e às vezes da própria vida. Eu tenho estudado muito sobre luto. E o que eles têm descoberto na neurociência sobre luto, sobre perda, é que perder alguém, mesmo que não seja pela morte, é um luto. Você tem as mesmas reações mentais na sua mente, os seus neurônios, psíquicas, como se a pessoa tivesse morrido. Então, nós vivemos uma vida onde nós vivenciamos várias perdas. E por que nós não sucumbimos? Porque nós estamos plantados na palavra, estamos plantados na casa de Deus, amém? Porque nós decidimos diante de Deus crer nas suas promessas e não crer naquilo que passa. Davi fez o que quando ele ouviu a notícia? Todos os sacerdotes estão mortos. Sobrou somente um filho, que depois se torna sacerdote de Davi. Como eu disse, Davi se fortaleceu em Deus. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente tirou os olhos do problema e colocou seus olhos na promessa. Colocou seus olhos em Deus. Ele olhou para a soberania de Deus. Ele olhou para a fidelidade de Deus. Estou te dando dicas, orientações. É isso que você tem que fazer. Na hora da bomba, não é a hora de você exaltar, falar mal. Não, é hora de você ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho e declarar: eu, porém, sou como uma oliveira. Diabo, você perdeu. Eu não vou desistir. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, planos, por um lado, do diabo. Por que Deus permite o diabo nos testar? Porque Deus está nos espichando. Deus está dando oportunidade que nós possamos passar por essas tribulações para conhecer o seu poder. Porque Ele vai vir e vai te livrar. Ele vai te livrar com um grande livramento. Quero ouvir um amém. Então Davi sabia que Deus era soberano. Porque Deus não tinha abandonado ele quando o leão foi roubar suas ovelhas. Ele sabia que Deus era suficiente. Deus era fiel na vida dele. Porque um urso tentou roubar suas ovelhas. São as experiências que nos faz chegar mais perto de Deus. Bênçãos é ótimo, mas não te estica. A bênção não te estica. Eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento, gente.
Estou dizendo para você como nós podemos reagir para que na próxima tribulação, no próximo problema, a gente esteja preparado. Estou dando um antídoto. O diabo acha assim: agora eu peguei o Bruno. Não é, Bruno? Agora eu peguei o Bruno. Agora ele não vai sair dessa depressão, dessa angústia. Quando o diabo percebe, está aqui o Bruno, de mãos levantadas, orando de madrugada em línguas. É isso. Fala comigo: eu não vou parar por causa dos homens, porque eu sou uma oliveira verde. Eu vou sempre florescer. Amém? Por causa da fidelidade de Deus. Então, a soberania de Deus é algo que precisa estar muito bem guardado dentro de nós. Soberania significa que Deus é o único e total governante, o governante absoluto, o controlador, o sustentador deste mundo e da sua vida. Posso ouvir um amém? Isso é soberania. Deus é soberano sobre os céus, tem aquela música, né? Sobre a terra, sobre tudo, Ele é soberano. Então, na hora da crise, na hora da dificuldade, não fala palavras que podem ofender o Espírito Santo. Não fala palavras contra Deus, contra seu líder, contra a igreja, contra sua esposa. Não. Sabe o que você tem que fazer? Meu Deus é soberano. Às vezes vocês acham: não, bispo, isso aí é para quem é santo. Não. Isso aqui é para quem é nascido de novo. Para quem escolheu servir a Deus. Amém? Para quem quer ser um crente fiel. E nós não vivemos de brincadeira, de fazer de conta. Amém? Amém, queridos? Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no poder da igreja. Nós cremos no poder do ajuntamento. Então a soberania de Deus faz a diferença nas nossas vidas. E eu tenho aprendido que essa soberania faz com que Deus tenha a palavra final nas nossas vidas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem a palavra final na sua vida. Queridos, o inimigo não tem a palavra final na sua vida. Seu chefe não tem a palavra final na sua vida. Quero ouvir um amém? Seu cônjuge não tem a palavra final na sua vida. Desculpa, meus queridos doutores, os médicos não têm a palavra final. Quantos creem, pode dizer amém? Mesmo você não tem a palavra final. Isso é maravilhoso. Aleluia. Só Deus tem a palavra final. A internet não tem a palavra final. Nós vivemos dias difíceis. Vivemos. Eu tenho algumas coisas que todo início do ano eu faço um pacto com Deus. São decisões. Todo ano eu faço. Uma das decisões que eu tenho é o que eu não... Isso desde que começou redes sociais, internet. Eu não vou ler notícias, não vou seguir pessoas, não vou seguir jornais que trazem notícias negativas. Eu não vou poluir a minha mente. Quero ouvir um amém? Eu não vou poluir a minha mente. Não, a minha mente não vai ser poluída. A rede social é bom? Sim, é bom. A internet, sim, é bom. Mas eu tenho que saber diferenciar, senão ela começa a mandar na sua vida. Por que eu orei com os jovens mais cedo? Qual foi o peso que Deus me deu essa madrugada? Porque tudo na vida deles é... Não é não? Então o que está educando? Quem está educando os filhos dessa sociedade? Rede social.
A mãe acaba deixando seus filhos ficarem tempos demais com a rede social, na rede social ou com o iPad na mão. Por quê? Porque é a melhor babá que existe. Não é? Mas não pode ser assim. Não era assim. A rede social não pode ter a última palavra. Vocês não sabem o quanto que vocês não têm isso na sua casa, mas vocês não sabem o quanto jovens com problema de depressão. Nós estamos vivendo um surto mundial de ansiedade e depressão em jovens, menos de 18 anos. Isso é muito triste, gente. Criança tem que ir para a rua brincar. Rua do condomínio. Hoje a gente não tem o que tinha na minha época, né? Quem é do tempo que você podia ir para a rua brincar, não tinha problema? A vizinha cuidava de você, brigava com você, lembra? Depois contava para sua mãe o que você fez de errado, era aquela coisa, né? Eu sinto pelos meus netos, até por eles, de não ter essa oportunidade de poder ir para a rua, andar de bicicleta, sair, ir para a casa do vizinho. Acabou. Então seu filho tem você. Por isso a igreja tem um papel importantíssimo. Com todos os defeitos da igreja, ela é o melhor ambiente para o seu filho estar. Quero ouvir um amém? Então, nada, absolutamente nada, fica fora da soberania de Deus. Quero ouvir um amém? Não há eventos que Ele não governe. Não há situações que Ele não governe. Não existe. Essa possibilidade não existe. Por isso Davi pôde declarar: minha confiança está em ti. Se você lê os Salmos, é o tempo todo Davi declarando a sua confiança em Deus. Porque ele sabia que Deus tinha um controle sobre tudo. Deus criou o mundo e Deus não abandonou o mundo. Deus o governa. Quero ouvir um amém? Dá salva para o meu companheiro de hoje. Eu estou chique, né? Meu acompanhante de hoje. Isso, Rodavalho. Vocês escutam sempre ele falando sobre física quântica. Nem me atrevo a entrar nisso. Né? Sobre como Deus governa esse mundo, como Deus está no controle desse mundo e nós não estamos nem vendo. Se Deus está controlando milhares, milhões de estrelas para não colidir com a terra, Ele não vai cuidar de você? Um ser humano que Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. O diabo quer te convencer disso. Deus não está nem aí para você. Queridos, o tempo todo os olhos do Senhor estão sobre sua vida. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Deus te vê em todas as suas situações. Então Davi, passando por todas essas dificuldades, essas são algumas dificuldades que eu estou colocando para você. Ele já havia recebido a promessa de Deus. Ele havia sido ungido rei. E ele teve que esperar 17 anos para ver esse cumprimento. Mas a promessa, eu acho interessante isso, a promessa de Deus na vida de Davi não ficou só em promessa, tornou uma visão na vida dele a ser alcançada. Muitas vezes nós recebemos a promessa e ficamos de braços cruzados. Tá bom, quando acontecer eu estou aqui. Não, Davi pegou a promessa e a transformou em uma visão. Tornou a visão de futuro para ele. Então eu vou viver, eu vou agir de acordo com aquilo que Deus disse que eu vou ser. Eu posso dizer uma coisa para vocês: quem tem promessa pode sempre dizer: não é o fim.
Amém? Quem tem promessa, não, fala para o teu irmão, quem tem promessa, não é o fim. Fala para ele, se você tem promessa, não vai ter fim. Você vai alcançar o que Deus tem para você, em nome de Jesus. E hoje eu quero te dizer, se tem decreto na sua vida, esse decreto cai por terra agora, em nome de Jesus. Se você recebeu diagnósticos, cai por terra agora em nome de Jesus, porque você tem promessa de vida, você tem promessa de saúde, você tem promessa de realmente de prosperidade. E Davi, com toda aquela tragédia, com toda aquela confusão, que Davi declara mais uma vez, vamos lá? Eu sou como oliveira verde que floresce na casa de Deus. Você vai sair daqui hoje com esse versículo memorizado. Que todas as vezes que você passar por uma situação, todas as vezes que você quiser desanimar, todas as vezes que o inimigo jogar coisas na sua mente, mentira, você vai dizer: eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, se houver chuva ou se não houver chuva, nos tempos bons e nos tempos ruins, eu vou florescer. É interessante porque essa resposta de Davi nos ensina duas coisas. Essa resposta dele nos ensina a confiar nas promessas de Deus. E nós temos aprendido sempre com o nosso bispo que a fé é o que vai materializar as promessas. Amém? Você recebe a promessa, mas não basta ter a promessa. Eu preciso ter fé, exercer fé sobre a minha promessa. Amém? Eu preciso profetizar sobre a minha promessa. Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vou orar com meus filhos, eu vou declarar isso aos meus filhos, eu vou pôr a mão sobre a cabeça dos meus filhos e vou declarar a promessa de Deus. Então a fé se materializa materializa as promessas. Quero ouvir um amém. Segunda coisa, Davi guardou seu coração. E ele aprendeu a esperar sempre a provisão de Deus. Eu já estou quase terminando, gente. E eu quero hoje mostrar para você que Deus é o Deus da provisão. E não somente o Deus da provisão, mas Ele é o Deus da providência. Fala comigo, provisão e providência. Olha aqui, provisão significa prover para aquele momento específico. Providência, prover para agora e para o futuro. E é assim que Deus faz. O timeline da sua vida está coberto pela provisão e pela providência. Você pode dizer amém? Eu fico muito feliz com isso, de ver isso, como Deus prepara tudo, né? O maná, quem lembra do maná? Pois é, o maná foi o quê? Provisão. Ele durou durante os 40 anos que eles estiveram no deserto. Mas Deus não queria que eles vivessem o resto da vida com maná. Olha que coisa interessante. Mas o maná foi a provisão para o tempo no deserto. Mas qual era a providência deles? Terra prometida. Estão entendendo? Às vezes você habituou a viver de provisão e perde a providência. Vou repetir, muitas vezes nós nos habituamos a viver somente da provisão e esquecemos da providência. Porque Deus é o Deus da provisão, mas também é o Deus da providência. A provisão é passageira, a providência é algo permanente. Quem quer providência de Deus? Levanta a sua mão. O pão que a viúva
Em 2 Reis 4, depois você lê. 2 Reis 4 fala do pedido do profeta Eliseu. Eliseu chega até uma viúva de profeta e ela está lá catando uns gravetos e fala assim: prepara para mim um pão. E ela diz: eu só tenho o suficiente para fazer um pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos esperar a morte chegar. O que Eliseu fala para ela? Vai lá, prepare esse pão que era o último para você e para o seu filho, que simboliza a morte, prepara ele para mim, porque eu sou profeta do Deus Altíssimo e a morte transforma em vida. A mulher deu para Eliseu uma provisão. E aquela provisão que ela concedeu, tirou dela do filho, concedeu ao profeta, virou providência para a viúva. Isso não é maravilhoso? Aqui tem uma lição. O dízimo não é providência, é provisão. É provisão. Quando você dá o dízimo, você está dando a sua providão, para que a providência aconteça na sua vida. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. O cordeiro que Deus providenciou para Abraão, lembra que Deus pede Isaac para Abraão? Quantos anos esperando um filho? Quando Deus dá o filho, Deus diz: Abraão, quero ver se você me ama, mais do que ama a promessa. Às vezes nós ficamos tão apaixonados pelas promessas de Deus que a gente esquece do nosso Deus, né? Do que deu a promessa, o provedor. E ele fala: sacrifica o seu filho. Então, quando ele está pronto para sacrificar seu filho, o que acontece? Ele vê um cordeiro preso pelos chifres, um bode um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Aquele cordeiro foi a provisão para Abraão, vocês concordam? Livrou o seu filho da morte, foi a provisão. Mas Deus preparou uma providência para toda a humanidade, que é Jesus. Amém? O cordeiro para Abraão foi provisão. Jesus é a nossa providência. Aleluia! Eu quero contar somente um testemunho para vocês que sempre mexeu muito comigo. Uma das coisas que eu gosto de ler é sobre biografia de homens de Deus. Eu já li dezenas de biografia. E uma biografia de um homem de Deus que marcou a minha vida foi a biografia de George Mueller. Ele foi chamado, ele é inglês, foi chamado por Deus no século XIX para cuidar de um orfanato. Durante os 60 anos que ele cuidou do orfanato, ele cuidou de mais 10.000 crianças. E ele tinha uma média de 1.000 crianças sempre nesse orfanato. E ele tinha uma promessa de Deus, que haveria provisão e providência. Haveria provisão diária. Então ele nunca pediu ajuda para ninguém. Nem a própria rainha, esposa do rei, que era o avô da rainha Elizabeth, que ia toda semana na casa dele para ele orar com ela. E ela disse que o que você está precisando? Ele falou: só preciso da providência de Deus. Só preciso do meu Deus. Ela nunca pediu nada. Mas teve um dia que ele acordou para orar tudo e viu uma confusão no orfanato e foi lá fora ver o que era. A equipe que o ajudava, que morava no orfanato, falou para ele:
doutor, pastor, doutor, não temos pão para o café da manhã das crianças. Não sei o que tinha acontecido, se o pão se perdeu, alguma coisa aconteceu. Nós temos 1000 crianças famintas. Aí eu ia falar assim, mas vocês me avisam agora. O que vocês não viram antes, não anteciparam? Não é assim que a gente faz? Sabe o que esse homem fez? Ele falou assim, acalma, fica todo mundo calmo. Foi para o quarto, dobrou o joelho e clamou ao Deus da provisão. O Deus que havia feito a promessa a ele, que nunca faltaria nada para aqueles órfãos. Passa-se uns 40 minutos, bate na porta do orfanato. Eles vão atender, é o padeiro. E o padeiro diz, eu faço pães, enfim, tudo que a casa real precisa. E eu fui entregar hoje todos os pães e tudo mais, e eles não aceitaram, porque passou do ponto. E o rei e a rainha não comem pão tostado, eles gostam num ponto. Já viu como é que é realeza, né, gente? Aí, e eu quero saber se o senhor aceita. Aí ele olha para ele e fala assim, meu irmão, não foi o pão que passou do ponto, foi Deus que trouxe a minha provisão. Foi Deus que permitiu para que fosse a minha provisão. E eu estou aqui hoje para desafiar você. Vamos permitir que o Espírito Santo nos ensine a vencer os problemas, os obstáculos com fé. Faça o compromisso com Deus, Senhor, eu não vou me desesperar. Eu não vou me desesperar, porque eu sou como a oliveira plantada na casa do Senhor. Não importa o frio, não importa os ventos, eu vou sempre florescer. Mas eu viverei por muito tempo ainda, protegido pelo Senhor, como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor constante e eterno de Deus. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Tu és bom. Coloque-se em pé, vamos fazer isso agora. Vamos declarar ao nosso Deus, declarar na presença de Deus, declarar na casa de Deus, na Assembleia de Deus, que Ele é bom. Coloca essa mão no seu coração. Recebe da força do Espírito Santo. Hoje eu te unjo. Eu te unjo hoje para vencer os seus problemas com fé. Eu te unjo hoje para vencer as dificuldades com fé. Olhando para Deus, crendo em Deus, proclamando a palavra de Deus.